Bom, meus amigos, estamos aqui mais uma vez gravando o nosso podcast e é um prazer muito grande ter vocês aqui. Nós somos patrocinados pela HomeBet, que é quem está nos dando esse suporte todo. E eu sou muito grato, né, por essa parceria, e é uma parceria, eu espero que seja longínqua. E se você quiser se dar bem no negócio, procura a HomeBet que você vai ver, tu vai gostar, hein? Dá uma pesquisada lá, ver como é que funciona. Hoje tenho aqui um grande amigo que eu trouxe. A gente nunca vai trazer inimigo, né? Se trouxer inimigo, o negócio fica ruim. Mas esse personagem que vocês vão ter oportunidade de ver e de escutar é uma marca registrada no futebol brasileiro. Tem um histórico assim impressionante. Uma pessoa extremamente humilde, competente, no seguinte aspecto. Primeiro, foi um ex-atleta de futebol profissional de ótima qualidade, reconhecido por todos que hoje ainda atuam. Abelão, né, que hoje é diretor esportivo do Vasco da Gama, jogou contra ele. Então vocês já vão saber quem é. Eu só quero fazer uma apresentação assim bem rápida, mas só para lhes dar alguns detalhes. É professor formado, foi professor na universidade. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na época lá na faculdade e ali nasceu uma amizade fidedigna e que eu comecei a ter algumas oportunidades principalmente a ele. Outras pessoas me ajudaram, mas a minha oportunidade real, a grande oportunidade que eu tive, além de atleta, ele me deu oportunidade como atleta, mas começar uma carreira como treinador num clube grande, foi essa pessoa aqui. Então, sem dar muita volta, né, porque eu estou louco para apresentar, nosso querido amigo Jair Pereira. Prazer. Boa tarde, Arthur. Prazer imenso estar aqui, né? Depois de tanto tempo, né? A gente trabalha junto. Conheci você também já na Castelo Branco, depois no Atlético. E foi muito bom, porque você no Atlético, você conseguiu chegar ao primeiro quadro, né, com Afonso Paulino, que foi teu amigo e foi meu também, né, presidente, né, o melhor presidente que eu tive, você também, né, que até hoje conversa conosco, né? Sim. Então é um prazer imenso estar aqui. Poxa, Jair, olha só, a gente apresentar Jair Pereira para você que é jovem, que tem uma geração aí um pouco distante da nossa, pesquisa no Wikipedia, se você quiser, ou Wikipédia, como você quiser pronunciar, que você vai ver o histórico. Ele trabalhou em muitos clubes grandes e eu queria te perguntar o seguinte, para começar o nosso bate-papo, Jair. Antes do bate-papo, eu queria dizer o seguinte, ele é meu padrinho de casamento. Eu queria contar essa historinha bem rapidinho, porque o entrevistado é ele, se eu ficar falando muito aqui vai perder a graça, né? Mas ele me deu um empurrão lá no Atlético Mineiro. Aí o presidente Afonso Paulino, que ele acabou de citar com muita propriedade, uma pessoa também que eu tenho uma gratidão imensa, né? Ele falou assim, pô, você conhece tal? Ele falou, vou trazer esse rapaz para cá. E trouxe, me levou e eu, em 3 meses de trabalho, consegui subir profissional graças ao aval que o Jair Pereira deu e o próprio Cláudio Café. Oi? E tua capacidade, né? Ajuda um pouco, mas se você não tivesse me ajudado e o Afonso Paulino não tivesse acreditado, para você ter uma ideia, o Atlético Mineiro agora está sem treinador, o Cudê saiu. Eles não conseguem nunca subir um técnico da base para o profissional. Você pode observar que essa é uma história que é antiga no Atlético. E eu participei dessa história, sendo que o Afonso Paulino apostou no meu nome. Eu consegui fazer um grande trabalho, com muitos ensinamentos do Jair, obviamente, outras pessoas que eu vi também, né? Mas o Jair Pereira sempre foi uma pessoa muito importante. Eu sou muito grato por isso, esse convite que está aqui é uma coisa assim, uma gratidão que eu tenho com ele. E de cara, quero te perguntar o seguinte, como é que foi tua vida como atleta? Como é que você começou? Eu comecei no Madureira, né? Eu morava na Dona Clara, em Madureira, e fui fazer um teste e uma semana depois eu já estava jogando time de cima, no Torneio da Morte. Quem me levou foi o Rubens Bimba, um zagueiro que jogou no Botafogo. E eu treinei uma semana, joguei já de titular, já fui para jogar no time de cima. E fui vice-artilheiro do campeonato de juniores, foi em 65.
Caramba. E o César foi o primeiro, né? O César, que era do Flamengo. César Maluco? Em seguida o Flamengo me contratou. Aí eu fui jogar no 68. Pô, mas pera um instantinho, Jair. Você saiu do nada, de repente, já fez isso tudo? Rapidinho, né? Com vontade. Eu era muito determinado. Eu tinha muita vontade de forte, ser atleta. né? E era forte. Forte. Eu gostava de treinar. Uma coisa louca que eu tinha. Desde isso passou para treinador também. Mas como jogador, aí fui para o Flamengo, joguei no Júnior 66, subi em 67, só que quem jogava no time de cima do Flamengo era Almir e Silva. Aí não deu, né? Silva Batuta? Batuta. Aí eu querendo jogar, né, meu amigo? Eu tô querendo com aquela força toda querendo jogar. E falei, me empresta, me empresta. Aí eles me emprestaram por Bom Sucesso. E aí? Em 69 nós jogamos contra o Flamengo, nós ganhamos de 2-0. Eu fiz um gol. Nossa. E aí deu seguimento, né? No Bom Sucesso. Depois fui para Olaria, me contrataram. Eu me lembro. Sabe por que eu fui para Olaria? Eu sempre dei sorte com os presidentes. Álvaro da Costa Melo, seu Álvaro, Sim. um português lusitano, né, cheio do dinheiro, comprou meu passe e emprestou ao Vasco, entendeu? E aí? O Olaria emprestou ao Vasco. E aí? Eu fiquei um ano emprestado e depois o Vasco me comprou. E qual foi a sensação de chegar no Vasco? Pô, sensação que eu cheguei em 74, foi o quê? Foi campeão brasileiro. Cheguei em 74. Eu estou falando para vocês. Só que eu tava, quando cheguei, eu estava na reserva, depois fui subindo. Quem era que estava na frente? Primeiro era o Roberto? Não, o Roberto estava subindo também, né? Ah, tá. Estava subindo já, depois joguei com ele. Eu joguei num time que era Andrade, Fidelis, Miguel, Moisés e Alfinete. Alcir, Jair Pereira e Zanata. Luiz Carlos, Roberto e Dé. Bom time, né? Pô, tu jogava no meio, então, ali? Jogava no meio de campo. Mas eu joguei na ponta, no meio e de centroavante. Sabe por quê? Quando o Roberto não jogava, ele me botava na frente. Não tinha outro, tinha bom, né? A altura mais ou menos, quase na altura do Roberto. Na ponta, Fumanchu também, eu ia o Luiz Carlos. E no meio era a minha posição fixa no Vasco. Joguei 3 anos titulares lá. Mas eu quis te fazer uma pergunta aqui, fugir um pouco do atleta. Como é que você se tornou professor da Castelo Branco, hein? Professor de futebol? Como é que foi essa... Quando eu estava no Vasco... O que você achou disso? Eu estava no Vasco, aí eu falei assim, pô, minha carreira está acabando, eu não vou ficar independente financeiramente, eu tenho que me formar. Aí eu jogava no Vasco e de noite ia para Castelo Branco. Eu, quando tive minha oportunidade para treinar o Júnior do Campo Grande, eu já estava formado e eu estava jogando, sabe onde? Antes, no Bangu. E eu no Bangu ajudava muito. Você me levou para treinar lá. Sim, você treinava nessa época conosco. Você eu me ajudava levou. muitos treinadores, eu tinha uma moral tremenda, uma amizade tremenda. E foi importantíssimo, né? O treinador era o Luiz, né? Ah, Luiz Alberto. Luiz Alberto. Isso Cara, mesmo, parceirão zagueiro. também. Tem uma história gozada nisso. Tinha uns jogadores que eu não vou falar o nome. E chegou para um dia e falou assim, pô, eu vou bater nesse Luiz Alberto, que não deu. 2 jogadores que não, pô, me tirou do jogo. Eu falei, olha, tem uma coisa, se bater nele, eu vou do lado dele. Se quiser, Briga ruim, hein? se quiser brigar com ele, eu vou do lado dele. Estou dizendo a vocês dois. Porque ele está certo, vocês não vêm com essa, não. Aí eles sossegaram, né? Porque você sabia como é que era. Era firme, eu ia falar. Você falou do Almir aí que jogava, Almir Pernambuquinho, não é esse? Era bicho solto, né? Solto. Tu era do mesmo nível, não era, não? Ele jogava, não, ele era mais. Ele jogava muito mais, né? Ele e o Silva, né? Mas você era invocado. A gente tinha uma disposição boa, né? Tinha. Então aí fiquei no Bangu, depois saí do Bangu, o Paulinho de Almeida, que tinha me treinado no Olaria, por isso que é bom você ser boa pessoa, sabe? Você se dá bem. Me levou para treinar o Campo Grande, o Júnior do Campo Grande, e ser auxiliar dele. Olha que coisa boa. Pô, e ele era um treinador famoso, né? E firme, peso, né? Firme, sério. Paulinho de Almeida, eu lembro. Muito bom. Aí me levou, aí, pô, eu fui tudo, treinava no Júnior, e eu tinha uma vontade, já estava formado, uma disposição tremenda, trabalhar. Eu tinha um Fuscazinha, tinha um carro, porque eu já tinha jogado no Vasco, tinha uma situação razoável, boa, né? Razoável. Uhum. Aí eu tinha o meu Fusca, botava o material todo, levava, e começamos a fazer um trabalho no Campo Grande mesmo, certo, né? Circuito, tudo certinho, firme. Eu no Júnior, e tiramos em segundo lugar no Rio, fomos jogar com o Flamengo. Mas peraí, só para eu entender, nesse momento você estava de assistente. Assistência e treinava o Júnior.
Ah, tá, entendi. Eu assistia uma vez. Você está falando uma coisa aqui muito importante. Não é importante o treinador passar na categoria de base? Isso que aconteceu com você, não te deu um alicerce de profundidade para você ter uma noção exata de como desenvolver a sua capacidade no profissional? Porque ali te dá direito de você errar um pouco, mas quando chega em cima você já chega um pouco melhor preparado. O que você acha disso? Você imagina só, eu já tinha sido atleta, né? Já tinha jogado bola, já tinha uma certa experiência, estava formado. E na categoria de base, você chegando, você aprende muito, você vai aprender, você aprende com jogadores. Tem gente que não pensa nisso, mas jogadores te ensinam. E eu fui para a categoria de base e a gente tiramos vice colocado no campeonato do Rio de Janeiro. Vice-campeão. O campeão foi o Flamengo. Aí subiu para o profissional? Aí o Paulinho de Almeida saiu, o seu Elídio... Era o presidente do Campo Grande, e o seu Camargo, você lembra do seu Camargo? Eu lembro do nome. O seu Camargo não queria, quando o Paulinho me levou para lá, ele não queria. Não, você não vai, não, eu não quero ele, não, eu que vou escolher. Uns 3 meses depois, eu estava querendo sair, que eu estava tendo uma proposta, ele falou, não, Jair, você não vai não, você vai ficar. Eu falei, pô, eu só não queria, como é que você quer agora? Então, é importante as pessoas, você lidar com as pessoas, você no dia a dia que você conhece, né? Olha só, Jair, eu faço questão muitas vezes de começar dando uma base de entendimento para você, que é o nosso participante direto aqui no nosso canal, para você entender, para nós chegarmos no ponto final dessa entrevista aqui, é a carreira de um treinador vitorioso. Então é muito importante isso tudo que ele está falando aqui, porque me dá a segurança e a certeza de que o nosso futebol precisa de novos treinadores, mas que tenham esse alicerce que ele teve. Então, voltando aqui, Jair, quando você conquistou um título importante no Campo Grande, eu estou equivocado. Taça de prata, né? Taça de prata. É o B, né? Brasileiro, né? Série B. Brasileiro. Então já começou como campeão. Em 82, conseguimos ser campeão da Taça de Prata. E depois, você foi para onde? Em 82, eu fui para a Seleção Brasileira de Júnior. Ih, rapaz, agora a coisa ficou mais séria. Eu fui para a seleção, né, do Campo Grande, você vê, de um Campo Grande para a Seleção Brasileira. E eu fui para a seleção e eu convoquei os jogadores. Como? Eu viajava. Não tinha nada de agora essas coisas. Você tinha que viajar para ver. Hoje tem analista de desempenho, ele que viaja, verifica tudo. E se você for ver essa seleção, né, o Hugo era de Goiás, Heitor era do exterior de São Paulo. Tinha só jogadores de time pequeno e de fora, de grande também. Você escolheu um por um? Eu escolhi um por um e fui. Né, era Mauricinho, Bebeto e Paulinho. Mauricinho era do interior de São Paulo, Bebeto era baiano, mas estava no Rio. Né? E Paulinho no Rio. E Gilmar também, né? Gilmar Popoca, que era do Flamengo. Ainda tinha o Marinho Ram. Mas o diferente aí era o Bebeto, né? O Bebeto, o Giovânio. Não, esse time aí, rapaz... Foi o melhor, foi a primeira vez que o Brasil foi campeão de juniores. Você foi campeão mundial? Fui campeão mundial, fui campeão sul-americano na Bolívia, aí tudo certinho, aí fui campeão mundial, bonitinho, aí fui para a Arábia, depois voltei em 85, fui bicampeão sul-americano. A seleção de 85 foi bicampeão sul-americano e depois foi campeão mundial, fui eu que selecionei. Entrou o Gilson Nunes, aquele sério problema que o Romário conseguiu fazer com o treinador, é que cortaram, né, o Romário. Ele e o Denilson, cortaram ele e o Denilson, né? O Denilson era o zagueiro? Era o zagueiro. Era o zagueiro bom, né? E o Gilson Nunes deu sorte que foi campeão do mundo. Ele tomou uma atitude certa, firme, e foi campeão do mundo, né, também, né? Eu te pergunto, Jair, essa experiência com a seleção brasileira, o que ela trouxe de benefício para você no aspecto profissional, no aspecto intelectual? E essa seleção brasileira de juniores, em 94, tinham 3. Lá, né? Dunga, Bebeto. Tinham 3, ainda tinha o Tafarel de 85. Quer dizer, a base estava toda ali, né? Você começa a sua carreira. Toda grande caminhada tem um primeiro passo. Você dá o primeiro passo firme, te dá moral, te dá disposição, você vê que você está no caminho certo. Aí, aí fui campeão mundial, bicampeão sul-americano.
Aí tive a oportunidade de ir para a Arábia, né? Aí você foi para a Arábia Saudita mesmo, né? Arábia Saudita. Qual o clube, você lembra? Eu Shabab? fui para Shabab. Shabab. Mas o Shabab tinha jogadores até 25 anos. Era praticamente uns juniores, né? Tudo garoto. Tudo garoto firme, pai. E subimos. Mas eu levei o Jorge. Não sei se você lembra do Jorge do América. Não. Lateral direito. Ele, com 3 meses, ele não aguentou. Porque naquela época lá não era brincadeira, não. Era poeira, eu só tinha um campo para todo mundo treinar, treinava 1h30. De noite era um sol tremendo, você ficava mais acordado à noite, né? É porque o deserto tem umas peculiaridades, né, Jair? E esquenta muito. Eu estava, a última vez que estive na Arábia Saudita foi em 2016, às 8 horas da noite estava 38 graus, quase 40. É isso então, que quer dizer, né? Ele não aguentou, aí, ó. Mas o pessoal acha que o Oriente Médio é mais. Agora tá melhor, aí né? Eu fui, mais fiquei sozinho lá, meu amigo. Ficou sozinho? A família aqui. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Onde é que o Cláudio Café entrou na tua vida? O Cláudio Café, para você que não sabe, é um preparador físico que trabalhou com ele muitos anos. É um grande amigo nosso também, que eu também tenho uma gratidão imensa por ele. Levei ele para a Arábia Saudita na última vez que eu estive lá. E eu queria te perguntar, como é que foi essa união que deu tão certo, essa parceria, que até hoje vocês são amigos, como é que é isso? Primeiro quero te falar, eu treinei com os 4 melhores preparadores que eu conheci. Melo, Bebeto, Lanceta e Paulo Paixão. Lanceta está aqui. Lanceta está aqui, ó, nos bastidores. Foi os 4. E eles me deram muito, sabe, muito conhecimento. Você aprende muito com os preparadores físicos, você aprende muito com os jogadores. E o Café estudava comigo na Castelo Branco. Eu estava fazendo o curso, aí eu levei ele, ficou amigo, né? E o Melo já trabalhava lá, entendeu? O Lanceta eu trabalhei no América, e o Paulo Paixão, eu trabalhei, sabe onde eu trabalhei também? Num time de segunda, não sei... Foi no Rio? Foi no Rio, era da segunda, nós fomos campeões. Mesquita não, né? Não, mas não era isso não. Eu quando trabalhava, eu também trabalhava à noite nesse time. Caramba, trabalhava em 2? Em 2. Que isso, gente? Tinha que trabalhar, pô. 3 crianças para criar. No Campo Grande eu ganhava pouquinho. Na seleção já foi melhorando. A vida é essa, a vida é de trabalho, parceiro, a vida é de amizade. Quem está nessa vida quer para ter amizade. Você pode perguntar a todos que trabalharam comigo. Como é que é o Jair? Firme, determinado, mas amigo. Eu acho que você tem que ser, a amizade tem que prevalecer em tudo, sabe? Agora, tem que ser competente, né? Não pode misturar, tem que trabalhar bem e ser competente e ser amigo. Os 4 foram comigo. Você vê essa amizade que eu tenho com o Lanceta até agora, pô, com o Café mesmo, com o Melo. O Paixão está lá no Rio Grande do Sul, né? Não foi. Mas você trabalhar na categoria de base te dá uma força, te dá um conhecimento, você vê a necessidade que realmente um treinador precisa quando está em cima para ter base. Eu tenho base de estar aqui, né? Eu queria te perguntar uma coisa, Jair. Você levantou troféu pra caramba, deve estar com problema no ombro, né? Na escápula humeral, de tanto troféu que você levantou. Foi bastante, eu nem sei direito, mas foi se for com o torneio todo, uns 23. Então, é muita coisa, né? E eu te pergunto... Olha, eu fui campeão em 89 no Atlético, 90 no Flamengo, 91 no Atlético, 92 no Cruzeiro, bicampeão da Supercopa e campeão mineiro. Depois fui no Vasco 94, tricampeão, e assim foi dando seguimento. E no Flamengo, eu me lembro... Copa do Brasil, né? Que coisa boa, né? Mas, rapaz, campeão, foi por pouco, hein? Que nós dois não cruzamos, hein? Aliás, nós jogamos uma vez. Foi Flamengo e Atlético no Maracanã, 1-1. Quase que o gafanhoto ganhou do... Gafanhoto sou eu. É porque tem a historinha do Kung Fu, é um filme lá de trás, que tinha o aluno e o mestre. O mestre está aqui, né? Quase que você ganhou, mas foi 1-1. Eu fiquei contente, eu preferi esse 1-1 do que você me ganhar e eu te ganhar. Foi bom para você também. Você estava subindo no Atlético naquela oportunidade, né? Você me ajudou muito, aí, poxa. E eu gostaria de falar também do Afonso. O Afonso também ajudou muita gente, né? Poxa vida. Olha, gente, ele vai falar do Afonso Paulino, um ex-presidente do Atlético Mineiro, é um conselheiro do mais alto gabarito dentro
da diretoria, né, vamos dizer assim, do Atlético Mineiro, e ele vai falar sobre ele. Por isso que eu estou explicando para você que não sabe aí quem é essa pessoa. Realmente foi presidente do Clube dos 13 um bom tempo. Fala dele aí para mim. O melhor presidente que eu tive na minha vida, você vê quantos eu tive, né? O que ele tinha de tão bom assim que tu gostava? Eu gostava também, eu não vou falar. Ele gostava de mim, gostava do nosso trabalho, estava sempre presente, sempre determinado a fazer as coisas certas, não tinha nada de coisa errada, só coisinha certa, e ele era muito honesto, sabe? Ele botou muito dinheiro dele lá, rapaz. Eu falava, presidente, não põe não, espera um pouco. Não, ele botava o dele. Enquanto você vê outros tirarem, ele colocava. Mas não se vê mais isso, né? Não se vê mais isso, acabou, difícil, né? Ele mexeu na fortuna dele. Mexeu. Ele perdeu hoje, você sabe que nós temos uma amizade com ele de conversar, né? E ele, pô... Você vê como é que é a história do futebol, né? É por isso, Jair, que eu tive uma sorte recentemente, queria falar sobre... Quando eu conheci um rapaz chamado Wellington, eu fui na casa dele, a gente nós temos a nossa religião, a gente foi lá para fazer uma oração, minha filha até que conhece a família. E o Wellington, coisa de Deus, provocou essa situação toda que está acontecendo aqui. Ele é o responsável pela HomeBet, não sei, e ele é o cara que me proporcionou esse momento aqui. Eu trouxe o Oswaldo, estou trazendo você, e eu espero que isso venha acontecendo. Eu estou falando do Wellington por quê? Porque ele está ali nos bastidores, a nossa staff está ali atrás. Eu faço questão de frisar o nome dele aqui, sabe, Jair? Porque é uma pessoa boa, você está falando de amizade, eu faço questão de falar sobre isso. A gente se conhece há pouco tempo, mas dá para ver todo o sentido do negócio em cima, mas não é só o negócio. É o carinho, o respeito e a amizade. E quando eu disse que ia trazer você, na mesma hora ele deu sinal verde. Por quê? Porque sabe da tua história. E eu queria te perguntar uma coisa, qual desses títulos todos que você teve, que você acha assim, que foi o mais emblemático, o mais difícil, que você falou, não sei se vai dar, como é que foi? Me conta aí. Acho que o primeiro, né, campeão do mundo, né, sempre fica mais marcado, né, início de carreira, já tinha sido campeão da Taça de Prata, mas campeão do mundo, você ao ver assim, você é campeão do mundo, dentro do Azteca. Foi no México? Foi no México, lá, porque o sul-americano foi na Bolívia, mas foi no Azteca. Meio-dia, com altitude, com aquele negócio, né? Tudo, ser campeão, você olha assim, pô... Eu joguei lá. Graças a Deus, papai do céu, muito obrigado, muita gratidão. Agora, você ser campeão no Flamengo é uma coisa maravilhosa, no Atlético, no Cruzeiro, no Corinthians, né? Você vê, você foi nesse... Como é que foi aquela vitória no Corinthians, aquele título que você ganhou, foi complicado, não foi, Jair? Faltava uma semana, a seleção tinha levado o Edmar foi convocado o Edmar e eu não tinha centroavante para jogar. Aí eu fui no Júnior, no aspirante, aí estava lá o Viola treinando. Se você vê o depoimento do Viola, você chega a tremer. Chamei, gostei dele, levei ele e falei para ele, ó, você vai jogar, hein? Ele vai pipocar? E você sempre fez isso mesmo. Não, então vamos lá, vamos treinar. E no dia do jogo, coloquei ele, né? E ganhamos de 1-0. Lá no Brinco de Ouro. Gol dele, no Brinco de Ouro. Da Princesa. Gol dele e ganhamos. Teve muito peito de colocá-lo. E outra coisa, além disso, eu trouxe ele para o clube e ele foi alimentado. Não tinha nem... Ele falou, estou falando isso porque ele falou. Foi alimentado pelo clube de manhã, café, almoço, janta. E ele falou, professor, enquanto eu estiver comendo aqui, meus irmãos comem lá em casa, sabe? Estou deixando para ele. Você vê. Então, você vê, fortificou, porque ele ficou bem, ficou firme, treinou e fez o gol da decisão. Mas olha só, Jair, como é que é a função de um treinador? Não é somente essa história do sistema técnico, tático, né? A questão social e educacional, a questão do amor ao próximo, ela pesa muito, né? Isso aí é uma questão que você está colocando que muita gente não sabe. Mas ele deu o depoimento disso, estou falando porque ele falou. Falou, pô, ele me chama de pai, né? Ô pai, é lógico que a parte tática, né? O modelo de jogo, né? Você lá, seu sistema de jogo, como você conduz, isso que é importante, isso que eu quero falar. Como você conduz o seu time no campo, dentro do campo, na semana do treinamento. Coisa boa, você chegar de manhã, o primeiro a chegar, o último a sair, você chegar com disposição para treinar, roupeiro, todo mundo trabalhando certinho, gostando de você, bom dia, vamos pro pau, vamos lá e vamos. E o treinamento sair bom, né? A gente, de acordo com o adversário que nós vamos jogar,
eu sempre joguei com 4-3-3 ou 4-4-2, sempre assim. Eu ia te perguntar sobre o sistema. Eu sempre joguei no 4-3-3 quando tinha 2 pontos, é bom. Na seleção brasileira eu jogava com um volante e com dois pontos abertos, que era o Dunga, que pegava os dois lados, né? O Giovani, que, criava, Amava, né? Lá o Mauricinho na direita, o Paulinho Carioca na esquerda. O Bebeto de centroavante, o Paulinho na esquerda, e ainda tinha o Gilmar na esquerda, né? O Gilmar jogava pra cá. E meus meias chegavam, né? O Dunga que falava, pô, já tomou. Quando eu estava ganhando, tinha um garoto chamado Demetrio, que era do Campo Grande, na seleção brasileira, Demetrio. Ele falou, professor, muito obrigado, professor. Tu levou o Demetrio? Levou. Ele entrava, aí eu, em vez de ficar com o volante, ficava com 2. Aí tirava normalmente o Gilmar, e deixava o Giovani solto. Jogava no 4-3-3. Ofensivo demais, né? Ofensivo, diagonal, né? Tem o reto e tem o diagonal, né, professor? Então, e jogava bola, e se mexia, jogava, os laterais passavam. Eu sempre segurava o quê? Os 2 zagueiros, né? E um lateral oposto. Aí ficava assim. Um subia, o outro entrava, né? Tem uma frase em futebol que é minha. Atacar marcando. Todo mundo fala aí, você sabe que é minha, atacar marcando. O que é? Você atacar e estar preocupado na hora que... Como é que você toma o contra-ataque? Ação e reação, né? É a lei de Newton. Né? Perde a bola, vem logo, né? A transição ofensiva vem logo quando você perde a bola. Você tem que estar preparado. Então esse negócio não é tão moderno como estão falando, né? Marcação alta era marcação-pressão, né? Toda, né? Pois é, eu fico assim, sabe, Jair? Nós estamos entrando até numa área que eu gosto muito, que é a parte tática, né? Então vamos... Você é um cara muito inteligente, eu gosto de conversar com você. Vamos desfrutar desse momento aqui. Deixa eu te perguntar, quando você viu aquela seleção de 82 jogando, aquele era o modelo que mais te atraía? Ou teve a seleção de 70? Entre essas duas seleções, de 70 e de 82, qual o modelo de jogo que você mais gostava, sem falar das peças? Porque as peças de 70 era diferente, né? A de 70 foi a melhor de todas. A outra não ganhou, o pessoal foi a melhor seleção, mas não foi, né? Para mim, foi de 70. Jair, eu sempre pergunto aqui, eu sempre menciono que já na outra gravação com o Oswaldo eu falei sobre isso. E eu vou perguntar de novo. Nós estamos... A Conmebol, né, tá sempre homenageando o Pelé em cada jogo, com um minuto de silêncio, etc. e tal. E eu resolvi gravar um vídeo e mencionei que o Pelé, entre o Messi, a comparação entre os dois, porque o Messi estava sendo campeão do mundo e tal. Eu disse que mencionei aspectos técnicos e táticos que não dá para comparar. Não. Aí eu queria te perguntar, o que você vê de tão diferente no Pelé que muita gente da nova geração não acredita que ele jogaria hoje? Eu tive o prazer de jogar meio tempo com ele. Olha só que história. Olha que coisa boa, né? No Vasco, lá em Brasília, tive meio tempo. Tu jogou do lado dele? Joguei, entrei segundo tempo. E aí? Entrei porque não pedi autógrafo a ele. Pô, dá vontade de pedir, né? Dá uma foto aí, mas não tinha celular na época. Aí falei, a diferença é que ele era um completo, né? Não, você viu de perto, o que tinha de tão diferente? Ele pulava bem no alto, cabeceava. Elegante, né? Com 2 pernas, driblava, fazia drible na perna do adversário. Ele era diferente de todo mundo, né? Rapaz. Você sabe que é um cara que eu acho que você talvez que Vinícius chegou Júnior. Perto dele, não. Zico, para mim o Zico jogou muita bola. Tá, os caras falam tudo Galo, de fulano, mas eu achei que o Zico foi diferente. Joguei também contra o Zico muitas vezes. Também joguei contra ele. Foi muito diferente também. Muito inteligente, né? O Galo. E assim, Jair, o que você, hoje, você vê assim, essa entrada dos treinadores estrangeiros no país, tornando o nosso mercado escasso? E veja bem, eu trabalhei muito fora do Brasil, mais que você. E eu tenho experiência no exterior, assim, bem aflorada na minha pele. Por quê? Porque eu vi o tamanho da dificuldade que é, principalmente quando você vai para um idioma que não tem nada a ver com o seu. No caso aqui, os estrangeiros que chegam aqui, não chega nenhum inglês, nenhum alemão, nenhum francês. Então chega português, argentino, uruguai, por causa da comunicação, exatamente. Como se tornou SAF, né, essa Sociedade Anônima de Futebol, está fazendo com que mude a cara do futebol brasileiro. No teu conhecimento, no teu entendimento, você acha que o Brasil precisa de tanto treinador estrangeiro? Você acha que tem uma colaboração
para construir algo de diferente, ou você acha que não está contribuindo muito? Qual é a sua opinião nisso? Você jogou muito tempo, trabalhou muito tempo fora, eu trabalhei também na Espanha, trabalhei na Arábia e tudo, e tive o direito também de trabalhar fora. Eu acho que o direito de trabalhar tem todo mundo. Eu acho que o treinador não tem nacionalidade, ele tem que estar trabalhando ali, entendeu? O que eu acho é que nossos treinadores vacilaram muito, sabe? Demos muita entrada para as pessoas, por quê? Porque nós, quando íamos fora, nós deixamos muito a desejar. Então, eu acho que aqui tem muitos treinadores bons agora. Eu estava escutando agora na televisão, discutindo sobre o treinador da seleção brasileira. Nós fomos pentacampeão do mundo, e você for ver, a maioria dos jogadores jogava no Brasil. Eu sei que o nível é diferente, o nível físico. Por quê? Se trabalha diferente, agora tem mais análise de desempenho, se trabalha mais fisicamente, mas se você é mais veloz, você pensa menos. E a técnica diminuiu, entendeu? E os treinadores, para mim, eu acho que eles também, daqui a pouco, vão também ser mandados embora, porque não vai... Agora o Atlético Mineiro mandou o Cudê embora, ou ele pediu para sair, algo assim. Nós não devemos nada a eles. Nós temos bons treinadores, nós temos uma disposição boa. Eu não sei se no outro dia eu falei, eu não sei se eu sou contra ou não na seleção brasileira ter um treinador... eu ia caminhar para esse lado. Um treinador estrangeiro. Eu acho que seleção é a essência do futebol, é a nossa vida. Eu acho que a seleção brasileira seria muito importante se o treinador fosse brasileiro. É lógico que tem Ancelotti, tem outros lá, uma porção aí bons, mas eu preferia até que fosse brasileiro. Assim, Jair, hoje nós temos aqui no nosso mercado alguns treinadores que nós podemos dizer assim, o primeiro que eu vejo aqui, o Dorival Júnior fazendo um grande trabalho de novo no São Paulo. Muito bom. Eu acho que esse nome é um nome interessante. Aí o pessoal, quando o Fernando Diniz estava embalado com a equipe do Fluminense, por 2 ou 3 jogos ou 4 jogos que ele não venceu, esfriou um pouco, mas era um nome que também estavam tentando já preparar para esse. Fora esses 2 nomes, você tem Mano Menezes, que já foi treinador de seleção. Eu não sei assim... Renato. Tem o Renato, e tem algum outro que você pense assim, pô, esse cara... O Vanderlei lá no Corinthians, o que você está achando? Você acha que a dificuldade lá é muito grande, né? Eu acho o Vanderlei excepcional, um treinador muito bom, um treinador de gabarito mesmo. O Fernando Diniz, se ele for para a seleção, ele perde 2 vezes e não tem bagagem para segurar, né? Certo. O outro que você falou, Dorival. O Dorival, para mim, é o mais competente. Hoje, o momento é dele, né? Gosto do Palmeiras também, mas do Palmeiras complica muito na beirada do campo. Eu acho que ele está se excedendo demais, quer brigar com todo mundo. É o Abel Ferreira, né? Ferreira. Mas ele dentro do campo, ele é excepcional. Aí você fala assim, mas ele tem um timaço na mão, não é? Sim. Queria ver se ele estivesse no outro time aqui, se ele ia fazer a mesma coisa, né? É difícil. Quando você tem um time bom e o treinador tem que ser bom, também. Se o treinador é bom, facilita tudo, né? Porque aí você tem as peças para colocar, né? A sua maneira de treinar, né? O seu plano de jogo, né? Você tem que fazer de acordo com o adversário, não é só... Eu sempre tive assim, para escalar meu time, posição, função e característica. Eu sempre gostei de fazer isso. Você sempre foi muito tático, né? Eu sempre fui muito tático, eu sempre gostei de ler muito o adversário, de saber conversar com os jogadores numa pré-eleição. A pré-eleição sempre foi muito boa em termos da gente conversar com os jogadores durante o que fez durante a semana, como adversário. Eles davam opinião em alguma coisa? Você perguntava alguma coisa? A quem? Aos atletas? Sim, muitas vezes. Muitas vezes é bom, o jogador tem que interagir, né? Não, eu acho interessante, sabe por quê, Jair, a pergunta? Só não pode extrapolar. É isso que eu ia falar. Porque tem atleta que ele confunde a liberdade que você está dando, a questão às vezes de você... Eu, por exemplo, eu gosto de pedir opinião, de perguntar, porque eu analiso o nível de inteligência dele. E muitas vezes, por exemplo, quando eu chegava num clube, falava assim, poxa, eu quero ver esse grupo aqui ser unido. Eu falava ao preparador físico, dá aí umas 5 voltinhas no campo para a gente ver quem é parceiro de quem. Nas voltinhas, você já percebia. Já percebe que quem não está jogando, busca quem não está jogando. Quem está jogando, quem está no time titular, no time principal, já busca ali.
Qual era o sistema que você usava, sistema assim, de análise com relação aos atletas, que você fala assim, pô, eu tenho um jogador problemático aqui no meu time. Você teve algum jogador problemático? Você deve ter tido, né? Eu acho que não, todo mundo tem, né? Teve, tem e vai acontecer, sempre tem. E como é que você manobrava? Aí você tem que saber manipular isso, conversar com ele, ver, mostrar a ele as coisas certas, ser firme, mas ser amigo. Eu tive um jogador que na seleção brasileira que ele jogava muito, nos juniores. Era juvenil, ele jogava muito. E um dia eu peguei ele falando assim, ele jogava no time de cima, mas não quero esse treinador não, falando pro presidente, não quero esse treinador não. Aí eu entrei, ele levou um susto, eu falei, o que, rapaz? Como é que você com essa idade está fazendo isso? Não faz isso não. E passou um tempo, depois ele falou, pô, Jair, desculpa, obrigado, eu já não estou mais fazendo isso. Então, eu tenho jogador que você precisa orientar ele, né? O jogador passa a ter confiança em você, até os problemas particulares dele, ele leva para você, não é? Então, é importante. O treinador tem que ser aquele pai firme que tem que chegar primeiro, ficar até o final e treinar bem, passar para ele, sabe o quê? Inteligência, mostrar que você conhece. Quando o jogador conhece que o treinador é bom mesmo, ele faz tudo. É o que está acontecendo no Palmeiras. Todo mundo confia muito no treinador e ele passa isso. O treinador não precisa conversar para sair fora, né? Que fulano é isso, nada. O treinador tem que fazer um bloqueio sempre com os times. E hoje parece que é mais difícil, né, Jair? Sabe por quê? Os caras se comunicam. Muito. Não, os caras se comunicam pelo WhatsApp. Né? Você não tem como. Antigamente é menos difícil, porque hoje não. De forma digital, ele passa a mensagem. Eu já entrei no escritório de um empresário uma vez, aí fiquei assim, mais ou menos como nós estamos aqui, né, dialogando e tal, e de repente tocou o telefone dele, aí ele atendeu, mas estava um silêncio, igual aqui no estúdio, e o cara falando lá, eu tô de saco cheio desse treinador, tem que tirar ele daqui, porque eu não jogo. Aí eu sei porque isso acontece com a gente. Aí o empresário ficou sem graça, né, e eu olhando, né, aí eu falei, pô, vou disfarçar aqui, porque não queria ser indiscreto, né, mas aí tal, daqui a pouco ele falou, não, tenha paciência e tal. Pô, fala com o presidente para tirar esse cara logo daqui, senão eu não vou jogar. Quer dizer, hoje a gente passa por situações, né, que existe uma influência muito grande do empresário na vida do atleta, na vida do treinador, interfere a parte financeira. Ou seja, a pergunta é a seguinte, está mais difícil ser treinador hoje do que antes? Olha, eu hoje não sou treinador ainda, sou ex-treinador, né? Não estou mais treinando. Mas é sempre difícil. Eu acho que hoje está mais difícil porque tem muitos jogos, né? Antigamente tinha menos jogos, né? Eu vou te contar uma história que aconteceu. Eu tinha trabalhado no Cruzeiro, no América e no Atlético. Tinha sido campeão 2 vezes no Atlético, 2 vezes no Cruzeiro e no América. E em 95 ou 94, eu fui com o Botafogo jogar contra o Atlético no Mineirão. Olha só, no Mineirão. E quando eu entrei, meu time era Túlio, Sérgio Manuel, timaço. E o Atlético também. Quando eu entrei em campo, a torcida no Mineirão toda bateu palma. Para você ver como é que é torcedor. Bateu palma. Começou Era o Atlético Mineiro? É. E Botafogo? É. Pô, jogaço. 1-0 Atlético, 2-0, 3-0, 4-0. Nossa. Acabou o primeiro tempo. Quando eu levantei, aqueles mesmos que me aplaudiram, aí que você vê o que é o treinador. Eu saí dali e falei assim para mim mesmo, assim, agora que você tem que mostrar se você é treinador ou não. Teu time é bom, porra. Vamos lá, quero ver. Eu saí, pá. Cheguei no vestiário, tava todo mundo de oriental, para! Estavam discutindo? Tava, lógico, pô, 4-0. O bicho pega. Eu falei, o time deles é muito ruim. Pô, você falar que o seu time deles é ruim, você que perdeu de 4-0, é brincadeira, não é não? Corajoso. Sabe por quê? Nós nem entramos em campo. Nós não entramos em campo, nem vocês, nem eu. Nem nós, porque o treinador não pode chegar lá e você, nós. E eu não vou mexer no time, olha só. E nós vamos voltar e vamos ganhar. Aí mostrei taticamente, vamos ou não vamos? Perguntei um por um. Quem falar que não, eu vou tirar. Sim. Vamos fazer isso, pô, e voltamos. E tem uma coisa, eu vou ser o primeiro a entrar nisso aqui. Vou entrar porque todos vão me vaiar, mas o comandante não empurra, o comandante puxa o pessoal. Isso aí.
Mostrei taticamente como a gente tinha que voltar. Aí, pô, voltamos, papá, a torcida me vaiou pra caramba. Eu cheguei 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, ainda pênalti contra eles, perdemos o pênalti. Saí de lá 4-4. Caraca. Quando os jogadores entraram todos, quando eu saí na coisa, a torcida toda que tinha me vaiado começou a aplaudir, né? Pá. E eu, quando cheguei no vestiário, eu escutei os caras falar assim, aí que é legal você escutar. Pô, nosso treinador é demais. O nosso treinador foi muito bom. Muito bom. Isso você sabe, não, isso toma aquele ar, né? Alivia, né? Porque tem treinadores que às vezes está perdendo o jogo no primeiro tempo, vai pro vestiário e quer arrebentar. Não, você tem que saber se o seu time está perdendo porque não está correndo, ou porque está nervoso. Às vezes o time está perdendo gol, muito gol, mas está jogando bem. Aí o cara chega... Então você tem que ter a maneira... É o feeling, né? É o feeling, a sensibilidade de saber como você falar naquele momento. Mas olha só, você está dando uma aula de futebol e emoção, porque a HomeBet, você sabe que o pessoal aposta lá para jogar e tal. E os caras que estão vendo essa tua entrevista aqui, eles vão ter que começar a pensar nisso na hora que colocar o nomezinho dele. Não, vou botar não sei quanto aqui. Eu não entendo muito desse assunto, não, mas eu sei o seguinte, que você está dando uma informação aí com profundidade para esse pessoal que gosta Teve um jogo Cruzeiro Internacional. Sabe quem era o meu centroavante do Cruzeiro? Cláudio Adão. Ih, rapaz. Muito bom, né? Nossa. Começou o jogo, acabou o jogo, primeiro tempo 0-0, a torcida toda vaiando o Cláudio Adão. Vaiando. Qual clube que ele estava? Botafogo? Ele estava no Cruzeiro comigo, enquanto Internacional. Dê uma olhadinha só. Aí ele já veio tirando a camisa, a torcida toda. Foi a primeira vez que eu fui chamado de burro pelo estádio todo. Só. Aí eu cheguei, subi com o Cláudio Adão e falei, por que está tirando a camisa? Aí ele falou assim... O senhor não vai me tirar? Eu tinha olhado o reserva dele, que era um garoto, estava lá debaixo do banco. Eu falei, pô, se eu ficar com ele, eu estou roubado. Eu vou ficar com ele mesmo, com o Cláudio Adão mesmo. Falei, Cláudio, eu vou voltar com você. Se você não quiser, eu vou botar o garoto. Mas você, se a gente perder, amanhã a gente pega o avião, eu e você, vou mandar embora. Eu e você, mas eu tenho peito. Eu sou assim mesmo, eu sou o Jair Pereira, pô. E você é o quê? Não sou o Cláudio Adão, eu vou voltar. Moral, hein? O que eu falei que fui vaiado, chamado de burro pelo estádio todo, foi quando ele entrou, né, de volta, né? Aí os caras, burro. E dói, né, Jair? Sabe qual foi o jogo? Né? Você vai rir, pensar que é mas pode vir, 4-0, 4 gols de Cláudio Adão. Eu acredito. Aí, quando 4-0 ganhamos o jogo, aí quando eu virei, os caras vieram em cima de mim, eu falei, ó, hoje só teve uma coisa aqui, o único que não foi burro fui eu. Porque o resto, todo mundo aqui foram burros. Torcida, todo mundo. Presidente Celta disse, vou te mandar embora, gente. Eu falei, pode mandar, porque eu sabia também que ia chegar e ia ter lugar para trabalhar. Então, essa firmeza que você tem que passar para o jogador, sabe? Ainda mais agora que tem jogo em cima de jogo, às vezes o cara é vaiado, esse cara tira, você tem que saber recuperar o jogador. Você falaria isso pro Maurício Barbieri no Vasco, que é meu amigo, está tomando pancada de tudo quanto é lado. Eu gosto muito dele também, mas... garoto bom. Mas aí tem o Abel lá, que tem uma experiência também grande. Deve estar ajudando, né? Com certeza. Mas eu digo assim... Eu sou a favor de, no time grande, ter cara experiente. Isso. Você, ter eu, ter outros treinadores que estão aí, né? Muita gente. Osvaldo e tudo, que podia estar ajudando, não só no time de cima, como na categoria de baixo, gente. Mas, Jair, olha só. Quando você traz vamos dizer, um lusitano, chegou aqui, o Atlético Mineiro parece que vai trazer um português. O treinador feminino, da categoria de feminina, né? Do Botafogo, do Flamengo é o quê? Flamengo é português. Pô, feminino é português, tá cheio de... Não estou dizendo só de português, né? Estou falando de estrangeiro, né? Tá cheio. E nós estamos perdendo o nosso espaço, professor. Nós estamos perdendo. Mas então, esse é um dos temas que eu quero frisar aqui. Não é criticar, veja bem, a gente tem todo respeito, como você falou com muita propriedade, nós temos que respeitar o técnico de futebol, a escolha para trazer um alemão, sei lá quem foi, depende muito do objetivo e da filosofia do clube, perfeito. Mas eu te pergunto, se tivesse, por exemplo, o Sampaoli chegasse a primeira vez no Flamengo, ele já é a terceira vez que ele trabalha no Brasil, ele não necessitaria de uma pessoa como você, dentro do clube, para poder orientar, falar assim, Sampaoli, eu não vou ser treinador, primeira coisa,
eu posso te ajudar nisso aqui, nisso aqui. E outra coisa, às vezes tem atleta ali que não está concordando com a maneira dele trabalhar. E você está ali para você poder ajudar. Só que não, eles eliminam todo esse corpo aqui, deixa mais atrás deles. Pois eu acho isso uma decisão equivocada, você não acha, não? Eles trazem 5, 6. Mas você vai ver quando o brasileiro vai, se leva o quê? Leva só o preparador e o auxiliar técnico, não leva. E eles se formam. Eu acho que o nosso treinador tinha que pegar os treinadores mais coisas e levar junto com eles também para ajudar a fazer o grupo também deles. Porque ele vem com 6, 7, por exemplo, o Lorival vai com o filho dele, mas com o preparador físico só. Né? O Dorival e ele vem com o quê? Com 6, 7, é muito mais fácil. Não, e outra coisa, né? Eu respeito, porque ele está sempre olhando tudo, e você pode dividir os treinamentos, chegar lá, né? Agora, eu só acho errado que quem tem que dar ali no campo, como tem que fazer, é o próprio treinador, não é o auxiliar que tem que chegar lá e, sabe? Isso é uma coisa interessante que você está falando, Zé. Eu nunca gostei de dividir o meu espaço com outra cabeça. Sabe por quê? Porque a verdade é a seguinte, né? Quando eu decidi ser treinador, que eu foquei nisso, eu botei na minha cabeça o seguinte: eu vou seguir a minha opinião, eu posso escutar, mas quem vai definir sou eu, porque na hora que for mandado embora, quem vai sou eu. A cabeça é tua. Por isso que o nome é head coach, cabeça. Então eu vejo da seguinte forma: eu vejo que a introdução de muitos treinadores que não ganharam absolutamente nada, sim, me perdoem os profissionais que estão trabalhando no Brasil, mas que não tiveram uma carreira como tem um Guardiola, como tem o Jorge Jesus veio, fez um grande trabalho, etc. Mas, sabe, emplacou agora uma Copa lá no Fenerbahçe, saiu, já está aguardando, eu vi a entrevista dele. Mas não é, por que não vai para a França, por que não vai para a Itália, por que não existe, né, um outro cabedal de trabalho? Então, essas perguntas eu fico me questionando em casa muitas vezes, por que não acontece? Então, quando chega uma pessoa com a tua bagagem, com a tua experiência, falando sobre esse assunto, não é porque nós somos amigos, mas isso é verdade. Os treinadores brasileiros foram esvaziados, está todo mundo desempregado, muita gente, estão formando muitos jovens, que tem que ser uma nova geração. Mas e mesmo precisa ter alguém perto dele com experiência. E você não acha que a CBF poderia ajudar nesse sentido? Sim, podia. Você vê, nós fomos campeões sul-americanos contra a Argentina, na parte do juvenil, de júnior, né, de sub-15. Eu estava lá também, me levaram. Eu ajudei, nós fomos campeões. Então, isso foi recentemente, né? Recentemente, então, nós fomos campeões. Agora não tinha muita gente assim com experiência, porque na verdade o futebol é muito complexo, é muito difícil ser treinador só. Se ele tem um camarada para conversar, você chegar, não precisa nem estar um cara que também saiba, ou do teu nível, ou melhor. Não pode ser abaixo. Mas e a vaidade, Jair? Mas aí que tem que deixar de lado, né, rapaz? Porque você, quando você ganha todo mundo, rapaz. Mas você tem essa visão, Jair, mas não é todo mundo que tem, você não acha? Eu sei disso, que eu já trabalhei em outro lugar e eu sentia que, tá com medo de chegar. Eu falei, não quero ser treinador não, rapaz, já passei, quero ajudar só. O teu currículo espanta, rapaz. Pô, espanta. Quando você foi para o Atlético de Madrid, como é que foi essa coisa de você chegar no Atlético de Madrid? Essa é uma experiência interessante, foi rápida, né? Foi rápido, foi 6 meses. Mas por que foi? Eu não falava muito bem o espanhol. Eu acho que no futebol a comunicação é fundamental. Eu falava alguma coisa, né? Mas nós fomos jogar... Trabalhou no Cerro também, né? No Cerro. Aí chegamos, o primeiro jogo foi contra o Real e ganhamos de 2-1. Então cheguei com uma... Chegou bem, né? Bem. Era o Gil o presidente? Jesus Gil, ele era desse tamanho. Eu lembro dele. Pra caramba. E nós fomos jogar na Escócia, que tinha começado a... Champions. Não, o campeonato lá começou. Da Champions, mas daqui. Tá. Como se fosse um regional? Não, foi coisa. Aí, na Escócia. Aí chegou lá, ele estava dando a pré-eleição, quando eu saí para assinar coisa, aí eu, bobo, falei, esse aqui é meu. Mas bobo por quê? Porque ele tinha 98% da coisa, e eu falei, isso aqui é meu, não é teu não. Os jogadores adoraram, né? Mas na primeira que eu perdi, ele me mandou embora contra Sevilha 2-1. Aí é a história da vaidade. Então eu estava em segundo lugar, pode ver, estava em segundo lugar. Né? Caramba.
6 meses? Fiquei 6 meses. E ele me mandou embora por causa disso. Qual foi a impressão que você teve do futebol espanhol? O meu time, na época, não era lá isso tudo, né? Não era muito, né? O Atlético de Madrid, né? E não tinha muita dificuldade, né? E de lá, quando você saiu de lá, você veio para cá, tu foi para onde? Fui pro Vasco e fui campeão, fui tricampeão. Que coisa chata. 94. Que coisa chata, né, velho? Rapaz, mas sabe por quê? Às vezes, eu vou falar até um depoimento aí, às vezes você também fica muito, não, sou eu, eu não precisava fazer aquilo. Se fosse hoje, eu ia chegar, gente, você vai até rir. O que o presidente está falando, o que eu falei, vamos botar em prática e vamos embora, vamos jogar. Porque naquele jogo nós ganhamos de 4-0, entendeu? Eu já tinha dado para ele. Então, podia falar muito bem, e depois eu chegar para ele e falar, olha, presidente, eu não gosto, podia fazer isso, mas eu cheguei na hora, não, presidente, ele não gostou, ele era o dono da cocada, e... Mas aí... Agora, eu tinha uma amizade com todo mundo lá, trabalhava bem, já estava falando um pouquinho, já estava me comunicando, eu já estava estudando, né? Já estava legal, deu um discurso até lá, é verdade. Eu fui lá, joguei contra eles. Quando você... Eu tinha ido na Rússia com eles, ganhamos do Barcelona, fomos campeões. Sabe, um torneio. Quer dizer, tinha tudo para dar certo, né? Torneio. E na verdade só teve você, o Parreira e o Vanderlei no Real, né? Que o Parreira trabalhou no Valência, né? Seria uma marca importante, né? Você continuasse lá, né? Falta também experiência. A realidade é essa. Quando você chega assim, o futebol lá da Europa é um pouco diferente, né? Falta um pouquinho de experiência em você. Então você tem que estar maduro para ir para lá, sabe? Você tem que estar. Filipão, o que você achou? Portugal, mas depois ele foi na Inglaterra. Portugal é muito mais fácil para treinar, professor. Sim, mas ele foi para a Inglaterra, depois para o Chelsea, né? Também não foi muito bem. Dizem que tem problema da comunicação também, né? Na vida, a comunicação é importante. Imagina, nós estamos conversando aqui, se eu tivesse com dificuldade de falar e você também, nós não conversávamos. E eu gosto muito de chegar no ouvidinho do jogador, na concentração, isso, sabe, particularmente conversando, eu gosto disso. Na verdade, você funciona como um psicólogo, né, gente? Assim, nós temos uma tendência a ter um lado da psicologia aflorado, justamente porque nós percebemos onde há fragilidade, né? Às vezes o atleta está com um problema emocional, está com um problema familiar, você percebe. Qual é o teu principal ponto que fez com que você descobrisse que você era um grande treinador e um grande vencedor? Qual seria? A determinação, a vontade, botar na cabeça o meu objetivo. Eu sempre quis ser atleta profissional, eu sempre quis ser treinador, entendeu? E quando eu estava atleta para treinador, eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que me formei no Castelo Branco. Então eu já cheguei firme. Você tem que chegar inteiro, você não pode chegar... Por cima, né? Tem que chegar por cima, firme e determinar. Os atletas, eles testam muito a gente, né? Eles testam muito, eles percebem muito quando você conhece do negócio e quando não conhece. Tem algum fato engraçado, assim, que você lembra, que você possa me contar aqui, nosso telespectador? Algum fato, assim, que você lembra que... Você teve uma história com o Evaristo, né? Que o Evaristo, você estava sendo auxiliado do Evaristo, ele pediu para fazer alguma... Você lembra desse fato? Lembro. Como é que foi isso? Não, assim. Não, conta aí uma coisinha meio engraçada, porque você tem um lado... técnico muito aflorado, tem uma capacidade de estratégia muito apurada, mas também tem coisas engraçadas que você conta que a gente queria que você contasse, essa do Evaristo aí, como é que foi? Você lembra? Eu lembro, foi um jogador que apanhou a bola, veio no meio do campo, driblou um jogador, o adversário fingiu que chutou, cortou, foi no volante, fingiu que chutou, veio o zagueiro, ele fingiu e o Evaristo está embaixo assim, ó. Chutando, né? Aí foi driblar o goleiro pegou. Aí o Evaristo falou, Jair, manda aquecer e tirar ele. Aí eu falei, por quê? Esse cara é gago do pé, Jair. Esse cara é gago do pé. Esse cara não vai fazer, é gago do pé. Nunca tinha escutado isso, gago do pé. E ele foi homenageado agora. No Flamengo, né? No Flamengo, né? Aliás, você sempre falou isso, né? Que o Flamengo é um dos clubes que mais homenageia, né? O Flamengo, quando eu fiz aniversário também me levou no Maracanã, fiz a mesma coisa, só que não foi a proporção que foi num campeonato carioca e tudo. Mas o Flamengo é o cara que dá mais valor. Olha, eu sempre fui, na realidade, eu era fluminense quando era jovem. Aí depois passei a jogar no Vasco, fui campeão no Vasco, treinador, passei a pegar amizade com o Vasco. E o Flamengo,
eu já tinha sido campeão em 90. E agora, quando parei, o Flamengo foi que me homenageou. Me chamou lá, me mostrou a taça. Fez... Então você fica muito dividido. E fica grato. O cara perguntou, o que você é? Eu gosto do Flamengo. Eu não torço contra o Flamengo, nem contra o Vasco, nem contra o Fluminense. Você vai falar, pô, tu é um vaselina, gente, nem contra o Botafogo. Mas não é não, eu torço pro futebol carioca. Aí quando joga contra, eu torço para quem jogar melhor, entendeu? É porque a gente também se torna profissional, né, Jair? Você perde um pouco dessa situação da torcida, né? A gente fica muito lá dentro você envolvido. Já vê muita coisa, o que você também te desanima, né? Muita coisa de torcida, assim, te desanima lá dentro, entendeu? Qual é a importância do treinador no vestiário, Jair? Pô, é fundamental, né? Você chegar no vestiário, todo mundo já sabe que está o treinador, e você chegar para resolver. Como é que você... Eu nunca deixei, porque o jogador nunca acha que está errado. Se você tiver uma discussão, o jogador, não, eu não estou certo. Se deixar ele falar muito, está roubado. Não, gente, agora é meu, eu que vou falar, não é? Aí, papai, eu que sou pago aqui para isso e, pô, tem que saber. E, papai, eu sempre fiz assim. É lógico que, às vezes, eu já descia com o meu preparador físico, conversando, ou com um jogador que eu tinha mais confiança, é lógico que tem. Tem hora que você tem que deixar o jogador falar, mas o jogador nunca acha que está errado, ele está sempre assim, é sempre errado, é o colega. Então você tem que saber essa maneira. Tem um jogo que eu estava jogando em São Paulo com essa foi boa, essa eu não te contei. Contra o Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, e eu tinha um Mirandinha. Lembra do Mirandinha? Mirandinha, eu lancei ele no Sport Recife. Mirandinha chutava de tudo quanto é lado, gente. Pra cá, pra lá, ele virava, ele chutava. Aí eu estava na área técnica e falei, Mirandinha, centraliza Mirandinha. Aí ele falou aquela voz dele, professor, pra direita ou pra esquerda? Eu falei, porra. Centraliza pra direita ou pra esquerda. Você fala, puta. Então, essas coisas que acontecem, mas aí, teve muito atleta engraçado, não teve? Tem muita história, né? Tem algum outro aí que você possa me contar aqui, porque a gente já está acabando o nosso tempo. Sabe do Bebeto? Lembra do Lumumba goleiro? Sim, jogou no Bangu. O Luiz Alberto era o nosso goleiro no Bangu. Ia jogar a seleção de Niterói contra a seleção principal. Eles chamaram o Bangu para eles treinarem lá em Niterói. Fomos no campo do Manufatura, conhece? Manufatura, campo todo irregular, todo... E começou o jogo, nós fizemos 1-0, não vou falar para você quem fez, porque era do Bangu, né? Eu fiz o gol 1-0. E quando faltavam uns 20 minutos, o Luiz Alberto, que era nosso goleiro, se machucou. E o Lumumba era o goleiro, reserva. Ele não queria. Eu falei, Lumumba, vai lá, Lumumba. Aí o Lumumba entrou, a primeira bola que o Té pegou, jogou lá na gaveta. Pum! Eu falei, porra, tu é um para-raio, hein, rapaz? Tu é um para-raio. Aí ele, papá, começou, falta outra vez. O Té foi bater, rapaz. A bola, ficamos na barreira, a bola passou devagarinho, tic-tac, tic-tac. Aí eu fui ver, porra, a bola entrou, nem subiu, entrou um pouquinho. Eu falei, porra, Lumumba. Falou, pô, Jair, não brinca assim, não. A bola veio tic-tac, tic, eu fui no tic, ela tac. Aí eu falei, e ó, não brinca comigo não, que eu vou arrebentar um... Ele era invocado, né? Muito forte, ele bateu uns 3, 4 juntos. Não foi ele que me falaram que teve um jogo no Flamengo e Bangu, acho que ele estava no Bangu, não sei se foi ele o goleiro, mas falaram que ele... Não foi nem com ele, o caso foi com o Raul, um caso que aconteceu, bateram uma falta lá no ângulo, o Raul nem se mexeu, só olhou, aí os caras, Raul, vai na bola! Aí ele, pô, o cara bate bem pra caramba, isso é verdade? Eu não sei. Eu escutava falar, tava no frio, porra, tava congelado. Pô, Jair. Tem muito caso, né? Uma coisa boa aqui, pô. Coisa maravilhosa conversar com vocês, com o pessoal que está aqui. Não, a staff é maravilhosa. Poxa, e eles estão, eu tenho certeza que... Pô, Jair, eu tenho um limite aqui para trabalhar, já estou batendo 1 hora, mas a gente vai voltar a conversar. Eu queria, antes de encerrar, te dizer o seguinte. A minha gratidão, que eu sempre menciono e vou mencionar a vida toda, por você ter me ajudado bastante. Você foi corajoso, eu frisei isso já no início, estou frisando no final. Você me indicou, você apostou em mim como atleta, você apostou em mim como treinador, né? E eu tenho certeza que a HomeBet também apostaria em mim, porque eu acho que deu muito certo naquele evento do Atlético Mineiro.
E eu estou muito feliz de ter você aqui, eu sou muito grato. Obrigado por você ser meu padrinho de casamento, você e a sua esposa Idalina, o Café também com a Beth. Então, assim, é uma família e eu sou um cara feliz de ser seu amigo. E eu digo a todos vocês aqui do nosso canal, poxa, tem que prestigiar esse homem aqui porque ele foi muito importante na minha vida. Muito obrigado. Vou encerrar meu programa aqui. Você quer falar alguma coisa? Vou falar só uma coisa para você, que eu sempre falei para você. Você é muito inteligente. E você precisa voltar a trabalhar também. Né? Obrigado. Você é muito inteligente, ainda muita coisa que tem aí você pode passar para o pessoal. Tá? Obrigado, Jair. Também fiquei satisfeito em estar aqui com você, com o pessoal. Ser o teu padrinho de casamento é muito legal, foi muito bom. Minha esposa também te adora. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Jair. Olha, mais uma vez, minha gratidão eterna. Fica com Deus aí. E vamos nos vendo que a gente vai ter um segundo tempo aqui. Forte abraço. Não se esqueçam, HomeBet, nosso patrocínio, nosso patrocinador diariamente aqui conosco. Sempre que estivermos gravando, faz lá a sua fezinha lá que vai dar certo. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.